Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a glória e a honra e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los nesta manhã a abrirem a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8. Colossenses capítulo 1, versículos 3 a 8, texto que fala da suficiência da verdade do Evangelho. Assim diz a palavra do Senhor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos-te pela tua palavra, que temos em nossas mãos, completa em nossa língua. Louvamos o teu nome, ó Deus, pelo teu Santo Espírito que a inspirou. E suplicamos-te que este mesmo Espírito ilumine os olhos do nosso coração, para compreendermos a suficiência da verdade do Evangelho, a fim de que nos firmemos nele e não nos deixemos, ó Deus, enredar por filosofias vãs e vãs sutilezas, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós te pedimos que nos abras os olhos nesta manhã para a importância e a suficiência do genuíno Evangelho das Escrituras. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, esta epístola foi escrita por Paulo à igreja de Colossos, uma cidade pequena, uma igreja talvez pequena também, de uma cidade pequena, numa região conhecida por Vale do Lico. E o contexto desta epístola é o seguinte: um falso cristianismo ameaçava a pureza doutrinária e a saúde espiritual da igreja colossense. Esse falso cristianismo, ele primeiramente negava a supremacia de Cristo e a sua suficiência para a salvação, diminuindo a importância da sua pessoa e da sua obra. Em segundo lugar, esse falso cristianismo disseminava especulações místicas baseadas em crendices populares, filosofias da moda e supostas visões, como Paulo fala no capítulo 2, versos 8 e 18. Além da fé em Jesus, eles se diziam cristãos, diziam você deve crer em Jesus, eles confessavam Jesus, mas além da fé em Jesus, eles exigiam o cumprimento de certas regras cerimoniais alimentares e a guarda de alguns dias santos, práticas do judaísmo, que tiveram sua vigência no período da Velha Aliança, mas que perderam a sua validade a partir da vinda de Cristo. Eles comemoravam as festas santas dos judeus e outras datas comemorativas, datas consideradas sagradas, além de introduzir ritos estranhos ao culto cristão tirados das religiões pagãs de mistério. Provavelmente esta heresia ou estes falsos mestres incitavam os crentes a prestar culto aos anjos, ou no mínimo dava a eles um papel superior ao seu papel original. Paulo menciona o culto de anjos no capítulo 2, verso 18. Pois bem, estando na prisão, provavelmente em Roma, o apóstolo Paulo recebe a visita de Epáfras, o pastor daquela igreja e provável filho na fé do apóstolo, que traz notícias da igreja relatando tanto o impacto do evangelho entre eles, como a ameaça desse falso cristianismo. Epáfras, no entanto, por alguma razão, possivelmente pelo evangelho, é preso juntamente com Paulo,
ficando impedido de combater pessoalmente as heresias por meio da sã doutrina. E no seu lugar, na igreja, havia ficado Arquipo. No capítulo 4, verso 17, Paulo diz também, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor. E a pequena carta de Filemão também pertence a esse contexto. Nesse ínterim, Paulo havia evangelizado um escravo fugitivo colossense chamado Onésimo. E este tinha fugido do seu senhor Filemão, a quem Paulo vai escrever a carta, que providencialmente era da igreja de Colossos. Aliás, a igreja ou um de seus grupos reunia-se na casa de Filemão, como nós encontramos na epístola de mesmo nome, versículos 1 e 2, é uma epístola de apenas um capítulo. Paulo, então, resolve escrever aos Colossenses esta epístola, tendo Tíquico como portador. Tíquico vai a Colossos, acompanhado de Onésimo, que agora convertido e liberto da prisão, voltava ao seu senhor Filemão, levando também uma pequena carta do apóstolo Paulo, uma carta de recomendação, onde ele pede que Filemão perdoe Onésimo e que o receba não mais como escravo, mas como irmão no Senhor. É só você ler a carta, a epístola a Filemão, e você vai entender esse contexto. A primeira frente de batalha de Paulo contra essa ameaça à igreja foi a oração. Desde o dia em que Epáfras chegara trazendo notícias de Colossos e de Laodiceia, cidades vizinhas que são mencionadas aí na carta, esses servos de Deus de fato intercederam contra a heresia e em favor da saúde espiritual da igreja. Eles mesmos não podiam estar lá, o pastor da igreja não estava lá, o apóstolo Paulo não estava lá, mas Deus estava. E eles podiam chamar, eles podiam clamar àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e que é também poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, como mais tarde vai falar Judas no versículo 24 da sua epístola. Mas ao mencionar sua oração, Paulo também pretende ressaltar exatamente a suficiência da verdade do Evangelho. E a oração que nós lemos, este trecho que nós lemos, é uma oração porque ele começa dando graças e no verso 9 ele continua também, dizendo que ele vai pedir por eles para que transbordem do pleno conhecimento da sua vontade. Mas a oração começa exatamente com ações de graças, reconhecendo a graça salvadora de Deus na vida da igreja como fruto do impacto do Evangelho. E os motivos que levam Paulo a agradecer a Deus são também antecipações do seu embate contra a heresia colossense. Por isso, neste contexto da ação de graças de Paulo, ele ressalta o poder, o impacto e a suficiência do Evangelho, que é chamado de palavra da verdade, para o crescimento, a existência e a saúde espiritual da igreja. Então, o que nós podemos vislumbrar aqui nesta epístola, e especialmente nesse texto, meus irmãos, é a grandiosidade dessa mensagem de salvação como veículo da graça salvadora de Deus, esta mensagem que está nas Escrituras e que não necessita de mais nenhum acréscimo, nenhum aparato para cumprir o papel para o qual o Senhor nos ordenou a pregar e o Senhor revelou na sua palavra. Então, o que nós queremos nesta manhã exatamente compartilhar com os irmãos é acerca da suficiência da verdade do Evangelho. E primeiro princípio que Paulo fala aí, observe o verso 3, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Primeiro princípio que o apóstolo Paulo vai ensinar é que a verdade do Evangelho, segundo as Escrituras, é suficiente, porque o Evangelho produz todas as virtudes de uma igreja saudável. Não é necessário nenhum tipo de psicologia,
Não é necessário nenhum tipo de sociologia, mesmo sociologia da religião. O puro evangelho produz as virtudes de uma igreja saudável. Observe que Paulo agradece as virtudes cristãs demonstradas pelos colossenses. E ele aborda as 3 principais virtudes, acerca das quais ele fala também em 1 Coríntios 13. Você lembra? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. E Paulo agradece exatamente por essas 3 virtudes que a igreja tem: a fé em Cristo Jesus, o amor para com todos os santos e a esperança na glória eterna, que ele diz que está reservada nos céus. Nós ouvimos da fé que vocês têm em Cristo, essa fé está focada em Cristo. Nós ouvimos do amor que vocês demonstram pelos santos, pela igreja do Senhor. É isso que ele quer dizer. O amor que nós temos por Deus reflete-se no amor que nós temos pela igreja. E isto tudo por causa da esperança. Então, fé, amor e esperança. E ele diz que essa esperança nos está preservada nos céus. Esta palavra traz a ideia de um tesouro guardado às 7 chaves, reservado para ser dado, para ser concedido àqueles a quem o Senhor Deus escolheu em Cristo Jesus. Portanto, a esperança cristã da eterna bem-aventurança, assim como a fé em Cristo e o amor, eram resultado do impacto do Evangelho entre os colossenses desde o começo. E eu quero chamar a sua atenção para 2 aspectos a serem ressaltados no comentário de Paulo sobre o Evangelho. Observe que ele chama o Evangelho de palavra da verdade, no verso 5. É interessante que lá em Efésios, capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo utiliza esta mesma expressão. Costumam dizer os comentaristas que Colossenses e Efésios são epístolas gêmeas, sendo que Efésios é uma epístola mais eclesiológica, enfatizando a natureza da igreja como corpo de Cristo, enquanto que Colossenses é uma epístola mais cristológica e enfatiza a pessoa de Cristo como cabeça da igreja. Elas se completam. E essa expressão, ele diz no capítulo 1, verso 13 de Efésios, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Aqui Paulo também chama o evangelho de palavra da verdade. Ele poderia tão somente ter falado desde que ouvistes o evangelho. Mas por que ele está dizendo que vocês ouviram a palavra da verdade do evangelho? Isto significa a palavra que é a verdade, que é a verdadeira boa nova. Entender o evangelho é conhecer plenamente a graça de Deus na verdade. Veja que no verso 6 ele enfatiza isso novamente. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A graça de Deus está na verdade. Essa dupla qualificação, meus irmãos, quer contrastar o autêntico evangelho pregado por Paulo e Epáfras, o evangélico apostólico, registrado nas Escrituras, já conhecido pelos colossenses. Ele quer contrastar esse autêntico evangelho com o falso cristianismo que então se insinuava. Em segundo lugar, ainda dentro desse primeiro aspecto da verdade do evangelho produzindo as virtudes de uma igreja saudável, o apóstolo Paulo também mostra que esta verdade já havia sido previamente ouvida pelos colossenses. Ele diz isto, que chegou até vós, como também em todo mundo, no verso 6, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. O que ele está mostrando é que eles ouviram a verdade antes do falso ensino. Paulo está aqui já indiretamente alertando os colossenses quanto ao falso ensino. Ele está alertando os crentes de Colossos contra as novidades doutrinárias
e práticas que chegaram a Colossos sob o nome de cristianismo e que adulteravam, no entanto, a autêntica mensagem cristã que eles já conheciam. Com seu misticismo pagão, os hereges de Colossos, eles alegavam um cristianismo de natureza superior e eles prometiam uma experiência cristã mais profunda. Mas aquilo que eles falavam não estava de acordo com a tradição apostólica, era uma novidade acrescentada a essa tradição apostólica que era diluída. Então Paulo está dizendo nas entrelinhas, vocês já têm o conhecimento do genuíno evangelho, que é a verdade, a verdadeira mensagem da graça de Deus. Vocês não precisam de novidades, nem de modismos. Vocês não precisam de uma experiência superior, vocês já foram aperfeiçoados em Cristo. Mas a pergunta que devemos fazer é, o que dizia esta palavra da verdade? Qual era o seu conteúdo? Paulo vai trabalhar isto, que nós vamos tentar falar resumidamente, porque este não é o ponto, mas é importante ressaltar que o conteúdo do Evangelho é Cristo. É Cristo o conteúdo do Evangelho. E aí, no versículo 13 desse mesmo capítulo 1, desde o versículo 13 até o 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre a supremacia de Cristo, que é o assunto principal do Evangelho, que é o assunto central do Evangelho. Veja que, se você observar aí, do verso 13, ele falando do Pai, de Deus o Pai, acerca de quem ele havia falado no verso 12, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e logo em seguida ele começa a falar várias verdades acerca da pessoa e da obra de Cristo. E ele mostra primeiramente nesse trecho, que é o trecho em que ele fala do assunto da verdade do Evangelho, ele fala primeiramente do caráter eficaz da obra redentora de Cristo. Observe verso 14, diz que nele, no qual temos a redenção, isto é, a libertação da escravidão do pecado, da escravidão do mal. E temos também a remissão, que é o perdão do pecado. A sua obra expiatória nos trouxe plena e poderosa salvação. Mas ele também fala, no verso 15 em diante, que da obra, não só da obra redentora de Cristo, mas da supremacia de Cristo, em sua relação de igualdade com o Pai. Ele diz, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Somente Deus pode revelar perfeitamente sua própria imagem. Por que ele está falando que ele é a imagem do Deus invisível? Porque ele está lembrando aqui da plena humanidade de Cristo. E quando os apóstolos, quando os discípulos contemplavam aquele Cristo, aquele Jesus 100% humano, eles estavam contemplando o próprio Deus, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele mostra a supremacia de Cristo também sobre a criação. Dos versos 15 a 17, ele diz, ele é o primogênito de toda a criação, e há algumas seitas que dizem que a palavra primogênito indica que Jesus foi criado, mas eles desconhecem que na literatura rabínica essa expressão primogênito era também usada para Javé, e aqui está falando de Jesus como o herdeiro da criação e como aquele que tem a primazia da criação, e também está apontando para a plena humanidade de Cristo, que mesmo sendo 100% homem, também é 100% Deus. Então, quando ele diz que ele é chamado de primogênito da criação, ele está falando sobretudo da primazia de Jesus sobre todas as coisas. Por isso ele fala que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Veja, ele fala da eternidade de Cristo, ele fala que o mundo é uma herança criada para Cristo. Deus nos criou, Deus criou todas as coisas para Cristo, por meio de Cristo. E Cristo estava lá, Cristo é o Criador. Então ele mostra a supremacia de Cristo sobre toda a criação, e inclusive concluindo essa segunda parte aí, dizendo que nele tudo subsiste. Ele usa uma palavra que os filósofos se utilizavam dela para falar daquilo que sustenta todas as coisas.
aquilo que dá realidade a todas as coisas. E ele está então dizendo que Cristo é esse ser que sustenta, para quem todas as coisas convergem. E ele mostra exatamente a supremacia de Cristo, dos versos 15 a 17, sobre toda a criação, mas ele mostra ainda, além da suficiência, da eficácia da obra redentora de Cristo, da supremacia de Cristo sobre toda a criação, mostrando sua plena divindade, ele é igual com o Pai, mas ele mostra também a supremacia de Cristo na obra da redenção, do verso 18 a 23. De novo, ele o chama de primogênito. Observe que esse trecho, ele se divide duas vezes, ele é chamado na primeira parte de primogênito e na segunda parte também. Só que a primeira vez que ele é chamado de primogênito, esta palavra está ligada à criação, a primazia que ele tem sobre a criação, no verso 15. Mas na segunda vez que ele é chamado de primogênito, isso está ligado à redenção, porque ele fala que ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primogênito dentre os mortos significa que ele foi o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado, inaugurando a nova criação e garantindo a ressurreição futura daqueles que nele estão e daqueles que nele vão dormir. Aqueles que estarão em Cristo, mortos, mas em Cristo, eles estarão vivos. Por quê? Porque o seu corpo vai para a terra, mas na vinda de Cristo ele vai ressuscitar glorificado. Então é sobre esse Cristo. Só que ele continua dizendo que porque aprouve a Deus, no verso 19, que nele residisse toda a plenitude. E essa expressão plenitude era utilizada pelos hereges, porque eles imaginavam que a divindade era um ser supremo, onde habitava a plenitude, mas entre a divindade e a matéria, entre o pleno espírito e a matéria, eles achavam que havia várias emanações da divindade até chegar ao estágio da matéria, e por isso possivelmente eles negavam tanto a plena humanidade como a plena divindade de Jesus. Por isso, ele diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ele está dizendo toda a pléroma, era uma palavra utilizada pelos colossenses para falar dos hereges colossenses para falar da plenitude. Eles não criam, ao que parece, que Cristo era a plenitude, eles até criam que Cristo de alguma maneira fosse divino. Possivelmente aqui nós temos uma espécie de protognosticismo, um precursor também de Ário, nessa visão de um Cristo divino, mas uma divindade de segunda categoria. Paulo é redundante aqui dizendo, não, nele habita toda a plenitude, toda a pléroma, todo o pléroma, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então ele mostra a supremacia de Cristo na criação, a supremacia de Cristo na redenção, que Cristo é verdadeiro Deus, que Cristo é verdadeiro homem. Mas mais à frente, Paulo resume o conteúdo e as implicações dessa obra de Cristo para a igreja. E as implicações estão ligadas à unidade, à união mística entre Cristo e a igreja, entre Cristo e o cristão. É por isso que no capítulo 1, verso 27, ele fala que esse Cristo, em quem foi criada todas as coisas, foram criadas todas as coisas, ele está em nós. Veja o verso 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui está a maravilha da graça de Deus. Esse Cristo, como dizem alguns, esse Cristo cósmico, esse Cristo que enche todas as coisas, esse Cristo que sustenta o universo, este Cristo que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, a cabeça da igreja, aquele em quem foram criados tronos, soberanias, principados e potestades, aquele que está acima de todos os seres. Esse Cristo, pela graça, habita no coração do pecador que crê. E ele é a esperança da glória. Aleluia! Esta é a palavra da verdade do Evangelho. O Cristo plenamente Deus,
plenamente homem, plenamente suficiente para a nossa redenção. E Paulo então está dizendo, este evangelho do Cristo bendito, do Cristo glorificado, do Cristo plenamente Deus, do Cristo plenamente homem, esse evangelho é a palavra da verdade e ele produz as virtudes de uma igreja saudável. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo mostra também que a verdade do evangelho produz um crescimento saudável. Ao falar do evangelho, veja no verso 6, quando ele fala da palavra da verdade do evangelho, ele fala aí que o evangelho chegou até vós. Aqui ele personifica o evangelho. O evangelho chegou, ele está mostrando o poder inerente que tem esse evangelho. E ao falar que o evangelho chegou, está produzindo fruto e crescendo, Paulo está ressaltando o seu poder inerente, enfatizando que o evangelho é uma mensagem que mostrou o seu impacto e poder. Como uma onda avassaladora, o evangelho por si mesmo estava agindo e o seu poder inerente se fez sentir duplamente. Aqui temos uma expansão daquilo que Paulo fala na epístola aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E Paulo mostra aqui como entre os crentes o evangelho por si mesmo estava agindo e o seu poder se fazia sentir duplamente. Primeiro, o evangelho se fazia sentir ou fazia sentir o seu poder intensivamente em sua ação interior. Ele diz que esse evangelho está em todo mundo produzindo fruto. Isto é, transformando o coração e o caráter daqueles que são por ele atingidos, daqueles que creem, daqueles a quem o Espírito Santo abre o coração. Mas ele também estava transformando, estava crescendo e avançando extensivamente, não só intensivamente, na sua ação interior, produzindo frutos, mas ele diz, produzindo frutos e crescendo. Isto quer dizer, o evangelho também avança extensivamente em sua propagação. Ele fala em todo o mundo. Meus irmãos, não nos enganemos. O evangelho do Senhor Jesus está produzindo fruto e crescendo. Grande parte do movimento de crescimento de igrejas armou estratégias para se proclamar todo o evangelho no mundo todo numa determinada data. E eu não quero aqui de nenhuma forma deixar de reconhecer o zelo de muitos irmãos na sua sinceridade, mas muitas estratégias sociológicas, psicológicas, em muitos lugares foram utilizadas para tentar como que aumentar o poder do evangelho, mas isto não é necessário. Quando o evangelho do Senhor é pregado com fidelidade, ele se espalha e ele está se espalhando. Mesmo onde o evangelho é perseguido, quantos crentes não estão permanecendo no evangelho, quantas pessoas não estão se convertendo? Então, essa verdade do evangelho, ela está produzindo fruto e crescendo. Ela produz um crescimento saudável, qualitativo, produzindo frutos, e quantitativo, sim, propagando-se. E Paulo, então, vai falar um terceiro princípio sobre a suficiência do evangelho. O evangelho é suficiente, porque a verdade do evangelho, ela também é aprendida através de ministros fiéis ao Cristo das Escrituras. O verdadeiro evangelho, o suficiente evangelho, ele é aprendido por meio de ministros fiéis ao Cristo das Escrituras. É o que Paulo ressalta ao lembrar que o evangelho havia chegado entre os colossenses, nos versículos 7 e 8, através do ensino de um ministro fiel e dedicado. Ele diz, desde o dia em que ouvistes, no verso 6, parte B, e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Esse genuíno evangelho que produz as virtudes de uma igreja saudável, que produz um crescimento saudável, ele é pregado por ministros que são fiéis às Escrituras. Ele está ressaltando isto. Epáfras é um fiel ministro. E no capítulo 4, versículos 12 e 13, ele ressalta novamente o zelo de Epáfras. Ele diz,
Não queremos, porém, irmãos, eu pulei um pouquinho aqui, no capítulo 4, versos 12 e 13, e dele, falando de Epáfras, dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. No verso 12 também ele diz, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, se esforça a exaustão continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras era um genuíno, um fiel ministro do Evangelho. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, implicitamente é contrastando Epáfras com os falsos ministros que disseminavam o falso cristianismo. O que podemos concluir aqui é que Paulo está dizendo, irmãos, atentem bem para aqueles que expõem a pura palavra de Deus. Esse evangelho do Cristo glorificado, do Cristo suficiente, do Cristo supremo, que habita em vós e que é a esperança da glória. Atentem para aqueles que pregam esse genuíno evangelho. E o ouçam, e atendam, e creiam, e obedeçam. Eu quero aqui, meus irmãos, concluir essa meditação, e eu quero primeiramente fazê-lo apontando para a conclusão do próprio apóstolo Paulo no verso 9. Ele diz, por esta causa também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. O que é que Paulo pede para a igreja? Quem tem Cristo precisa mais de quê, irmãos? Quem tem o genuíno evangelho precisa mais de quê? Tão somente conhecer mais plenamente e mais profundamente esta verdade, este Cristo. É isso que ele diz. Nós não cessamos de orar e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo está dizendo é que vocês aprendam a aplicar esse evangelho a todas as áreas da vida. Que vocês aprendam a ler a sua época, a analisar o contexto histórico em que vivem à luz desse evangelho, que vocês criem uma cosmovisão baseada nesse evangelho. Para quê? Para viver de um modo digno do Senhor. Observe o verso 9. Então, conhecer plenamente essa verdade do evangelho, aprofundar-se nela para viver de um modo digno de Deus. Conhecer plenamente a Deus para viver de um modo digno de Deus. A fim de viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E aí ele usa uma série de particípios, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder. Veja, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo, e vocês idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos da luz. Que vocês vivem uma vida de contínua frutificação. E segundo, de contínuo fortalecimento. Para quê? Para perseverarem nesse evangelho. Para não se desviarem desse evangelho. E que vocês continuem dando sempre graças a Deus. E depois, no capítulo 2, ele ainda diz o seguinte, no versículo 4, ou no versículo 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Então, primeiro ele faz uma oração. E essa deve ser nossa oração, Senhor, que eu possa compreender todas as implicações do teu evangelho, que eu saiba aplicar a minha vida, para que eu viva de modo digno do Senhor. Mas, além da oração, Paulo faz uma exortação no verso 6 e o verso 7 do capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Paulo utiliza-se aqui de um termo militar, dos soldados andando em fila, sem sair da fila. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos.
Observe a ênfase do apóstolo Paulo aqui em permanecer em Cristo. Tal como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, andem nele, não saiam disso, não saiam desses ensinamentos. Confirmados, radicados, edificados, tal como fostes instruídos, tal como Epáfras os instruiu, crescendo em ações de graças. Meus irmãos, eu quero concluir de fato, trazendo algumas aplicações. Esse Cristo é suficiente. E se nós temos a Cristo, meus irmãos, se nós temos o Evangelho, nós não precisamos de mais nada. Se nós entendemos a suficiência do Evangelho, nós não precisamos, por exemplo, de espetáculos de milagres. Ah, Senhor, eu preciso de milagre. O milagre é Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós cremos na suficiência do Evangelho, nós não precisamos de entretenimento no culto. Basta-nos Cristo, basta-nos adorar Cristo. E terceiro e último lugar, se nós cremos na suficiência do Evangelho, não precisamos de novas unções, não precisamos do novo de Deus, não precisamos ficar esperando que o melhor de Deus ainda está por vir, ele já veio. E Paulo, no capítulo 2, vai dizer, em Cristo estáis aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e potestade, nele fostes circuncidados, nele fostes sepultados para o pecado e fostes ressuscitados. Nós não precisamos de nada mais além de Cristo. Nós precisamos tão somente nos aprofundar na palavra da verdade do Evangelho, em toda a sabedoria, que é a capacidade de aplicar o Evangelho a cada momento da vida, e em todo o entendimento espiritual, que é a capacidade de compreender o meu contexto à luz do Evangelho. Meus irmãos, que nós permaneçamos firmes neste Evangelho, que nós não nos desviemos das Escrituras, que nós não nos encantemos nem nos deixemos seduzir por aqueles que alegam ter um evangelho superior e que na verdade não passa de crendices populares, filosofias da moda, com mensagens que fazem com que Cristo seja pequenininho e você seja o grande, que dizem que de Cristo você é o centro. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com o falso evangelho que coloca você no centro. Cristo é que está no centro. E se há alguma glória em nós, é a presença de Cristo. Que você possa e que eu possa, que nós possamos permanecer firmes no evangelho de Cristo. E crescer em ações de graça, e crescer em adoração, e crescer em zelo para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.